Entre passado e futuro, 5 viajantes do tempo que deixaram o mundo perplexo. Duas grandes ciências do universo intrigam os cientistas por não serem princípios exatos, mas sim relativos. Estamos falando do tempo e do espaço. O cientista alemão Albert Einstein, até hoje, é o homem que melhor explicou essas duas teorias. Ele foi o primeiro a observar que essas duas ciências podem sofrer variações de acordo com a perspectiva, e sendo assim, elas não passam da mesma maneira para todas as pessoas. Seriam esses buracos negros ou dilatamento do espaço capazes de desdobrar corpos para outras dimensões? E se fossemos capazes de atingir a velocidade da luz, nossos corpos se desdobrariam para outra realidade? Não é porque a ciência não pode provar essas teorias por enquanto, que elas não sejam reais ou possíveis. Como não há uma verdade absoluta e a ciência está constantemente em desenvolvimento, temos que deixar nossa mente aberta para essas possibilidades. Bem-vindo a mais uma jornada empolgante com mentes curiosas. Estamos aqui para alimentar a sua sede de conhecimento e explorar o mundo fascinante das curiosidades. Se você adora descobrir fatos intrigantes e desvendar mistérios, este é o lugar certo para você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum dos nossos vídeos incríveis e, claro, deixe um comentário abaixo para compartilhar suas próprias curiosidades e nos dizer o que gostaria de ver aqui. Vamos embarcar nessa jornada juntos. O Maria Antonieta. Essa é uma história que aconteceu com duas professoras renomadas do Colégio St. Hugues em Oxford, Inglaterra. Tudo aconteceu em 1901, numa visita ao Palácio de Versailles, na França. Anne Moberly e Eleanor Jordan passeavam pelos corredores do palácio, quando de repente ficaram assombradas. Maria Antonieta, a rainha, estava recostada numa cadeira do lado de fora do Petit Trianon, um retiro privado construído especialmente a pedido dela, por seu marido, o rei Luís XVI. O que não fazia o menor sentido é que Maria Antonieta tinha sido executada em 1793, durante a Revolução Francesa que pôs fim à monarquia na França. Maria Antonieta e todo aquele cenário antigo desapareceram assim que um guia se aproximou das professoras. A impressão foi tão forte que as duas escreveram um livro sobre a experiência. A história ganhou notoriedade devido à importância de Anne e Eleanor na comunidade acadêmica. O que elas ganhariam expondo suas carreiras ao ridículo? Elas não tinham motivo para inventar uma história dessas. Por isso, essa viagem no tempo se tornou a mais bem documentada e famosa entre todos os episódios inexplicáveis já relatados. 2 Ataque aéreo do futuro. 2 jornalistas juram que tiveram uma experiência no futuro e não sabem exatamente como isso aconteceu. J. Bernard Hutton, o redator, e Joachim Brandt, o fotógrafo, foram enviados por um jornal alemão para cobrir histórias do estaleiro de Hamburgo, isso em 1932. Mas os jornalistas foram pegos de surpresa e se depararam com um ataque de bombas. Bernard escreveu sobre o ataque aéreo e Brandt tirou fotos dos escombros. Quando eles voltaram de viagem, algo estranho aconteceu. Ninguém acreditou na história. Nenhum outro jornal estava falando sobre isso. Para provar então, eles decidiram revelar as fotos que acabaram provando o contrário. Estava tudo calma e intacto em Hamburgo. Os 2 colegas de profissão acharam que tinham ficado loucos e trataram de esquecer a história. Imagine então a surpresa da dupla quando 11 anos depois abriram o jornal e leram sobre a Operação Gomorra, um ataque aéreo em Hamburgo. As fotos publicadas no jornal eram idênticas à cena que eles vivenciaram em 1932. 4 amigos e uma máquina do tempo. Geoff Pauline, Len e Cynthia eram 4 amigos que estavam viajando pela França em meados de 1979. Em um certo momento, quando eles acharam que já estava ficando tarde, decidiram procurar um hotel para descansarem. O hotel, no entanto, não parecia certo. As portas dos quartos só tinham trincos pesados de ferro, ao invés de fechaduras. E as janelas não eram de vidro, mas sim de madeira grossa. Mas tudo bem, pode ser que o hotel fosse apenas velho e estranho. No outro dia, durante o café da manhã, o grupo avistou 2 gendarmes, oficiais da polícia francesa, mas eles estavam usando uniformes antiquados e também capas. Para ficar tudo ainda mais assustador, a diária custou apenas 19 francos. Aquele preço não era normal. Outros hotéis, mesmo que simples, cobrariam no mínimo 200. 4 Outra dimensão. Ano de 1954. Aeroporto de Haneda, Tóquio, Japão.
Os agentes aéreos enfrentavam problemas com um passageiro. Ele pedia informações de onde estava e como ele poderia chegar no país chamado Taured. Os funcionários pegaram um mapa e tentaram localizar o lugar misterioso. O passageiro apontou uma área entre a Espanha e a França e insistiu que Taured ficava bem ali. Mas os agentes sabiam que isso era impossível, ali ficava Andorra. Taured não existia. O visitante aparentemente vindo de outra dimensão afirmou que Taured existia há mais de 1000 anos e que ele nunca tinha ouvido falar de Andorra. Para perturbar ainda mais os agentes aéreos, o viajante do tempo confirmou a história mostrando seu passaporte que provava a origem daquele homem desconhecido. Até que fosse averiguada a situação do passageiro, os policiais o mantiveram trancado dentro de um quarto de hotel e detiveram o seu passaporte. Qual a surpresa quando descobriram que o homem tinha sumido do quarto? Ele não poderia ter fugido pela janela, era muito alto. E o passaporte? Desaparecido. O mistério do homem de Taured não foi solucionado até hoje. A história ficou por isso mesmo. Eles foram embora. Até que no percurso de volta resolveram se hospedar no mesmo lugar e descobriram que o hotel não existia mais. Foi quando procuraram por aquele modelo de uniforme que os guardas estavam usando e descobriram que aquele estilo não era usado desde 1905. Um verdadeiro mistério. 5 avião futurista. Era o ano de 1935, quando o oficial militar aéreo, Robert Victor Goddard, foi mandando em uma missão para inspecionar um campo de aviação abandonado em Edimburgo. Não havia nada ali. Tudo tinha se perdido com o tempo. Na viagem de volta, uma chuva pegou o oficial de surpresa e as condições climáticas fizeram com que ele tivesse que retornar ao campo outra vez, até que fosse seguro voar novamente. Quando ele voltou para o campo abandonado, tudo estava diferente. A chuva tinha parado milagrosamente. O sol estava todo vapor e o campo agora tinha mecânicos em uniformes azuis trabalhando. Robert também notou 4 aviões amarelos e um que ele nunca tinha visto antes. A cena foi perturbadora para Robert. Ele estava alucinando? 4 anos depois ele foi mandando novamente a uma missão novamente no mesmo perímetro. E qual a surpresa quando ele encontrou exatamente a mesma cena, inclusive o avião que antes ele não tinha reconhecido, mas agora era familiar. O Miles Magister, que só foi construído em 1937. Quando Robert o tinha visto 2 anos atrás, esse avião ainda nem existia. Chegamos ao final desta incrível aventura com mentes curiosas. Esperamos que você tenha aproveitado tanto quanto nós explorando o mundo das curiosidades. Se você ainda não é um membro da nossa comunidade, não perca a oportunidade de se inscrever agora mesmo para não perder nossos próximos vídeos fascinantes. E antes de sair, deixe um comentário com suas opiniões, sugestões ou até mesmo suas próprias curiosidades. Adoramos interagir com você, nossa curiosa audiência. Até a próxima!